Olá, tudo bem? Nessa nossa aula, nós vamos conhecer a história da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, uma das mais famosas revoluções da história, se não a mais famosa, não é verdade? A Revolução Francesa durou 10 anos. Ela começou em 1789 e ela foi até o ano de 1799. Em 1789, quando começou a Revolução Francesa, ali os historiadores então estabelecem o término da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. A Revolução Francesa é o marco que determina o início da Idade Contemporânea. E por quê? Né? Porque a Revolução Francesa ela é uma revolução que ela vai muito além das fronteiras da França. A Revolução Francesa é uma revolução provocada pela burguesia, a Revolução Francesa é uma revolução com imensa participação popular, a Revolução Francesa é uma revolução que derrubou o poder do rei, a Revolução Francesa o povo foi para as ruas, certo? Querendo democracia, querendo liberdade, igualdade e fraternidade, a grande bandeira da Revolução Francesa, o grande slogan da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Na Revolução Francesa, o povo bate no peito e diz: nós, o povo, queremos os nossos direitos. É o momento em que o povo passa a ser sujeito da sua própria história. Então, o povo, nós, o povo. Então, terminada a Revolução Francesa, populações de tantas outras nações, inspirando-se nos acontecimentos da França, começam a fazer uma série de outras revoluções para derrubar reis um atrás do outro. Terminada a Revolução Francesa, uma série de outras revoluções acontecem na história em que reis absolutistas começam a cair dos seus tronos, né? E os privilegiados, que eram a nobreza e era o clero, também começam a cair dos seus tronos. Então, começa uma nova era na história da humanidade, né? Os reis ficando destituídos dos seus poderes aos poucos a partir da Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa é um marco que determina mudança na história. É possível perceber o antes e o depois da Revolução Francesa. Então começa aqui a idade contemporânea na história da humanidade. Então eu coloquei aqui no nosso quadro alguns tópicos para a gente entender essa Revolução Francesa em alguns detalhes. Primeiro, olha lá, a Revolução Francesa ela é uma revolução do terceiro Estado contra o primeiro e o segundo Estado. Estado aqui são classes sociais, né? Terceiro Estado, a burguesia e o povo. Primeiro e segundo estado, o clero e a nobreza. Então, a revolução é uma revolução do terceiro estado. Ela é uma revolução burguesa? Sim, porque ela foi idealizada pela burguesia, inspirada nos ideais iluministas. A Revolução Francesa, né, ela foi planejada, mentalizada pela burguesia. Mas a Revolução Francesa, é também uma revolução popular, porque o povo mergulhou de cabeça nessa revolução. O povo esteve presente na revolução, o povo se sujou de sangue nessa revolução. Então ela é uma revolução burguesa e ela é também uma revolução popular. E claro, não vamos esquecer, muito influenciada pelos ideais iluministas. Na nossa outra videoaula eu falava do iluminismo, você lembra? Né? O iluminismo que contestava o poder do rei. Então as ideias iluministas agora estão sendo postas em prática. A Revolução Francesa é uma consequência das ideias iluministas. Bom, o clero vivia numa situação de privilégios. O clero não pagava impostos e tinha cargos, altos salários. A nobreza, a mesma coisa. Privilegiada era a nobreza. Os duques, os condes, os barões, os marqueses, né? Esses são os nobres. São privilegiados. Eles não tinham a obrigação de pagar impostos e também tinham cargos e salários elevados. Ou seja, quem pagava impostos, a burguesia e o povo, não tinha privilégio. Quem tinha privilégio não pagava impostos. Ora, é no mínimo revoltante mesmo toda essa situação, não é verdade? Então, aos poucos, o povo francês foi ficando
raivoso com toda essa situação e a burguesia colocando, né, pilha nesse ódio do povo também, até que em 1789 começa a Revolução Francesa num episódio muito famoso chamado a Tomada da Bastilha. 14 de julho de 1789 é o dia da tomada da Bastilha, é o dia que começa a Revolução Francesa. Mas o que é essa Bastilha? A Bastilha é uma prisão que ficava em Paris, a maior prisão da França, a mais temida prisão francesa. A Bastilha, símbolo do absolutismo de Vossa Majestade. Então o povo está querendo a cabeça do rei, mas para isso o povo precisa de armas. E o povo sabe que nessa prisão chamada de Bastilha tem soldados. E em algum lugar dessa Bastilha, soldados guardam suas armas. O povo invade a Bastilha com o objetivo de ter em mãos as armas que os soldados possuíam. O povo quer uma revolução e, para isso, precisa de armas. Então, no dia 14 de julho de 1789, é o primeiro dia da Revolução Francesa, o dia da tomada da Bastilha. É claro que os soldados vão resistir, mas a população que invadia a Bastilha era tanta, a população que invadia a Bastilha era tão grande que os soldados não conseguem conter tantas pessoas juntas, né? Os soldados foram rendidos, o soldado líder da guarda da Bastilha é morto pelo povo, um monte de outros soldados também são mortos, mas o líder é decapitado, o povo pega a cabeça do soldado líder, né, da Bastilha, coloca num cabo de vassoura, sai desfilando pelas ruas da França, certo? Mostrando a cabeça do soldado num cabo de vassoura, tentando mostrar para o rei que o seu exército era poderoso, mas não mais poderoso do que essa população toda unida. Então, o rei ainda permanecia no poder. Em 1789, o rei estava assustado, o rei estava com medo, o rei cede a abertura de uma assembleia para a elaboração de novas leis. Novas leis foram criadas dentro da França, é a chamada Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, leis que estabeleciam a igualdade de todos perante as leis, todos deveriam pagar impostos, todos também deveriam ser beneficiados com o dinheiro dos impostos. O difícil era fazer o rei obedecer essas leis, mas aos poucos a Revolução vai avançando. Essa fase inicial da Revolução Francesa é muito sangrenta. O povo invade 90% das propriedades de toda a França, 90% das fazendas, 90% das propriedades da igreja, da nobreza, o povo invade. Essas fazendas todas o povo invade, o povo faz saques, roubos, pilhagens, o povo mata a sangue frio um monte de nobres. É a fase que nos livros nós chamamos de o Grande Medo, tá certo? Bom, em 1792, o rei da França, chamado Luís XVI, ele é acusado de traidor da pátria. Ele é preso. Em 1792, então foi derrubado não só o rei do seu poder, mas também foi derrubada a monarquia na França. Em 1792, foi implantado na França uma república que a gente chama de República Jacobina. Por que esse nome República Jacobina? Porque quem passa a governar a França agora, no lugar do rei, é um grupo político que nós chamamos de jacobinos. Quem são os jacobinos? Os jacobinos são pequenos burgueses, pequenos empresários, né? Profissionais liberais, professores de universidades, os jacobinos. Os jacobinos tinham um discurso muito radical. A República Jacobina, de 1792 até 1795, é a primeira experiência de república vivida na história da França. Nunca a França tinha tido república. Em meio à Revolução Francesa, uma república foi implantada dentro da França. O rei está lá preso num palácio em Paris, chamado Palácio das Tulheiras, um palácio que um dia tinha sido o Palácio dos Reis. Está lá o rei, está lá a rainha, está lá os seus filhos, eles estão proibidos de sair do palácio, eles não estão mais no comando da França, nesse momento chamado de República Jacobina.
Essa fase, a República Jacobina, é a fase mais sangrenta da Revolução Francesa. Tanto que nos livros de história ela é apelidada de O Terror. Por quê? Porque o presidente da República, a princípio chamado Marat, e o vice Robespierre, eles achavam que todas as pessoas do clero, todas as pessoas da nobreza, todas as pessoas que fossem da família real mereceriam a pena de morte. Todos aqueles também que eram contra o novo governo revolucionário mereceriam morrer. Então, nessa fase chamada República Jacobina, o radicalismo tomou conta da França. Houve dias que foram mais de 800 pessoas decapitadas ao dia. Se alguém dissesse sou contra esse novo governo revolucionário, era o suficiente para ser condenado à pena de morte. É o radicalismo total, é a fase que nós chamamos de a fase do terror. O primeiro presidente da República da França chamava-se Jean-Paul Marat. Ele era jornalista, mas ele encontra muitos inimigos e ele é assassinado. Com o assassinato do presidente Jean-Paul Marat, o vice-presidente Maximilien Robespierre passa a ser o novo presidente da França. Se Marat era um homem radical, Maximilien Robespierre ainda era muito mais radical, né? Ele deu ordem, ele estimulava a população a invadir as igrejas, a fazer saques nos objetos dentro das igrejas, a destruir. Até o calendário cristão foi destruído por Maximilien Robespierre, que implanta um novo calendário na França, estabelecendo o ano 1, o ano da implantação da República, implantando um calendário com novos nomes dos meses, mês verdinário, mês nevoso, pluvioso, ventoso, o mês brumário, um novo calendário. Tudo isso para apagar, né, qualquer marca da cultura cristã que havia dentro da França. Maximilien Robespierre, o segundo presidente da República na história da França, era totalmente anticlerical. Foi uma fase, então, muito sangrenta, a mais violenta fase da Revolução Francesa, essa fase chamada de República Jacobina. Mas os jacobinos no poder, a pequena burguesia, os pequenos empresários no poder, eles vão criar muitos inimigos, sobretudo na alta burguesia, que queria o poder para ela. Os ricos donos das maiores empresas, né, os donos dos bancos, chamados de girondinos, deram um golpe. Os girondinos deram um golpe na França em 1795. O rei, nessa altura do campeonato, já tinha sido julgado, condenado à pena de morte e guilhotinado. Em meio à Revolução Francesa, o rei Luís XVI, ele foi colocado na guilhotina, ele foi decapitado diante de multidões e multidões. E em 1795 nós temos o golpe do Termidor. Então, o que é o golpe do Termidor? É o momento em que os jacobinos perdem o poder para os girondinos. Quem são os girondinos? A alta burguesia, os homens mais ricos de toda a França. Quando os girondinos tomaram poder, né, nesse golpe chamado golpe do Termidor, esses girondinos acabaram retirando da França aquela declaração dos direitos do homem, do cidadão, criada lá no início da Revolução. Todos os direitos que o povo francês havia conquistado, certo, durante a Revolução, os girondinos, a partir de 1795, tiraram os direitos que o povo havia conquistado. Então, pessoal, presta bem atenção. Olha lá, lá no início da Revolução Francesa, a burguesia e o povo estão unidos contra o clero e contra a nobreza. A burguesia e o povo estão unidos contra o rei. O objetivo é derrubar o rei. O rei caindo, cairia o clero e a nobreza. O rei caiu, caiu o clero, caiu a nobreza. Só que essa burguesia, agora dividida em alta burguesia, girondinos, e pequena burguesia, jacobinos, estão duelando pelo poder. Nessa fase final da Revolução Francesa, com o golpe do Termidor, são os girondinos no poder. E eles, os girondinos, então acabaram traindo o povo, retirando do povo todos os direitos que o povo havia conquistado. Então, olhe bem, se no início da Revolução nós vamos ter o povo e a burguesia aliados, na fase final da Revolução, o povo se sente traído pela burguesia. Na fase final da Revolução, depois do golpe do Termidor, o povo quer a cabeça da burguesia. E a Revolução Francesa parece que não termina nunca mais. Mas ela terminou sim. Olha lá,
1799, o golpe 18 de Brumário. Um homem chamado Napoleão Bonaparte, general do exército francês, Napoleão Bonaparte, dá um golpe em 1799 e ele encerra a Revolução Francesa. Napoleão Bonaparte é militar. Napoleão Bonaparte, ele tem o apoio da burguesia. A burguesia estava desesperada com a população querendo a sua própria cabeça, né? Então Napoleão protege a burguesia. E o povo dá um voto de confiança para Napoleão Bonaparte. Napoleão era da nobreza? Não. Napoleão era burguês? Não. Então Napoleão tinha um discurso de fazer uma França moderna. Napoleão tinha um discurso de fazer uma França com a Revolução Industrial, e no seu discurso de modernidade, de Revolução Industrial, ele prometia ao povo francês salários dignos. E quando o povo ouve um discurso de salários dignos, o povo se dá por satisfeito. Afinal de contas, essa revolução toda o povo faz justamente porque o povo queria uma vida digna, o que não tinha até então. Só que, como foi esse governo de Napoleão Bonaparte? Opa, isso daria uma outra aula, uma outra videoaula aqui com a gente, tá certo? Então, a Revolução Francesa é uma revolução de 10 anos de duração, ela é uma revolução burguesa, ela é uma revolução popular, é uma revolução que colocou fim no absolutismo na França, certo? E ela é um marco para o início da Idade Contemporânea. Deu para aprender um pouquinho mais sobre a Revolução Francesa? Muito obrigado pela sua atenção.